Boa tarde a todos os professores. Vamos dar seguimento, então, ao nosso Congresso Brasileiro de Promoção da Saúde, hoje com a nossa mesa intitulada Qualidade de Vida no Pós-Covid. Durante a apresentação da mesa, então, eu solicito a todos que deixem suas câmeras desligadas em um momento de não fala. E aos professores que vão palestrar, no momento de fala, então, a gente vai ter a abertura das câmeras. E daí eu peço muito cuidado também com os microfones, né? Porque quando um palestrante está falando, a gente precisa que os microfones estejam desligados somente para o palestrante, ok? É uma satisfação tê-los aqui nessa noite, nessa tarde, né? E o nosso segundo dia, ele vai trazer, então, a parte de mesas científicas 14, às 16, e também às 19, a gente começa com a parte científica, as apresentações de trabalho, com as salas às 19 e também 21 horas. Okay? Então, agradecemos hoje a presença da nossa mesa de qualidade de vida pós-Covid, aos professores doutores, a Cristiane Reide Daniel, da Unicentro, o professor Marcos Roberto Queiroga, também da Unicentro, a professora Silvia Isabel Heck Frank e a professora Diene da Silva Schlickmann, da Unisc, e a professora Lilian Cristina Gomes do Nascimento, que vão abordar os temas sobre pós-Covid, ok? Então, lembro a todos que estão participando que a gente está com os formulários sendo enviados direto no chat, e logo esse documento será enviado lá no chat, ok? Então, vamos iniciar as nossas falas nessa tarde com a professora Cristiane Reide Daniel. Tá? Eu vou falar o mini currículo dela e o tema da apresentação da professora, ok? Dúvidas podem ser mandadas ali no chat. Aí depois a gente vai lendo e ao final a gente tem tempo para perguntas, ok? E vai ser feito uma ou duas perguntas ao final, beleza? Então, a professora doutora Cristiane Reide Daniel, professora da Unicentro, ela vai abordar o tema do impacto na COVID, na qualidade de vida e da reabilitação pulmonar. Tá? A professora Cristiane, ela possui graduação em fisioterapia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, mestrado em fisioterapia pela Universidade Metodista de Piracicaba, doutorado em ciências, medicina legal pela Universidade de São Paulo, professora do Departamento de Físio da Universidade Estadual do Centro-Oeste, e tem experiência na área de fisioterapia cardiorrespiratória e terapia intensiva, atuando em projetos de pesquisa com pacientes respiratórios no âmbito hospitalar e ambulatorial, e investigação da fragilidade em portadores de doenças crônicas não transmissíveis. Ela trabalha na Unicentro com atendimentos de pacientes com disfunções cardiorrespiratórias. Professora, pode ficar à vontade para a sua apresentação. Professora Cristiane? Acho que a professora Cristiane pode estar com uma instabilidade, né? Tá chovendo bastante aqui, Luiz. Aqui também. Professora Cristiane. Agora tá com instabilidade. Estava bem travada a tela, né? Tá travando, professora? Terminei de te escutar, Luiz, desculpa. Mas não sei se eu já só. Ainda está travando, professora. Tá. Deixa eu ver. O que eu faço? Agora parou de travar. Parou? Tá. Então, vou tentar compartilhar minha tela enquanto isso. Eu agradeço o convite, né? A gente está conversando nesse evento sobre um assunto tão importante que é a qualidade de vida pós-Covid. Vou começar aqui. Vocês me falem qualquer coisa, você me manda uma mensagem no WhatsApp, tá bom? Perfeito, professora. Muito obrigado. Pode começar a apresentação. Muito bem. Então, o meu enfoque
ficou, então, de a gente conversar um pouquinho sobre qualidade de vida e a reabilitação nos pacientes pós-Covid. E para isso, se o meu computador ajudar, está travando. Olha, que dó. Está indo para vocês ou não? Nada? Sim, está aparecendo. Está na tela principal? Se a professora quiser ocultar somente essa barra ali. Pois é. Mas eu não consigo... Clicar em ocultar. Pois é. Perfeito. Muito obrigado. Beleza. Então, quando a gente fala em qualidade de vida, a gente tem uma série de definições que são bastante amplas, desde a percepção do indivíduo na inserção na vida, nos contextos da cultura e sistemas de valores, nos quais ele vive em relação a seus objetos, expectativas, padrões e preocupações, até definições que envolvem os métodos utilizados para mensurar a condição de vida de um ser humano, com um conjunto de condições que contribuem para o bem-estar físico e espiritual do indivíduo em sociedade. Essas definições mostram para a gente o quanto a qualidade de vida é uma definição bastante ampla e que, quando a gente fala em qualidade de vida, a gente deve considerar o bem-estar físico, mental, psicológico, emocional e espiritual, e ainda deve-se considerar os relacionamentos sociais, a saúde, educação, habitação e saneamento básico, entre outros, o que nos mostra o quanto a abordagem multi ela é essencial quando a gente fala em qualidade de vida de uma maneira geral. E a pergunta que a gente se faz, e que talvez seja a grande questão da nossa mesa, é possível que a COVID impacte na qualidade de vida dos pacientes, mesmo após o término do isolamento? Hoje a gente sabe que sim, né? A COVID-19 ela é uma doença multissistêmica, onde você tem lesão de cunho respiratório, cardiovascular, neurológico, músculo-esquelético, entre outros, e que isso tem impactado a longo prazo. Esse gráfico é bastante importante, porque ele nos mostra que, mesmo depois da saída do isolamento, quando o paciente já tem um resultado negativo, persistem alguns sinais e sintomas que limitam ou impactam na qualidade de vida, né? Então, a gente tem ali o que a gente chama de momento pós-Covid, dividido em subagudo e crônico, onde você tem até, nessa imagem, eles falam em 6 meses, mas a gente vai ver que até um ano pós-Covid, presença de fadiga, fraqueza muscular, dor articular, tosse persistente, dispneia, entre outros. Dessa forma, a gente pensa, né, estamos diminuindo o número de casos ativos de Covid, mas ainda se tem muito para estudar, visto que a Covid longa tem como definição a persistência ou desenvolvimento de sintomas depois dessas primeiras 4 semanas com o teste já negativo. A Covid longa ela pode acometer lá entre 30% a 40% dos pacientes, e a justificativa para essa persistência dos sintomas está muito relacionado aos processos inflamatórios, estados procoagulantes, e sim, os idosos com comorbidades são as pessoas mais afetadas, principalmente no que diz respeito à dispneia persistente, fadiga, dores musculares, e que mostra realmente o impacto no pós-Covid da infecção, onde a gente pode ver que existe limitação tanto para a realização de atividades laborais moderadas ou vigorosas, uma redução importante no tempo de trabalho, dificuldade para realizar as atividades de vida diária, aumento do tempo sedentário, piora na qualidade do sono, dificuldade, né, dispneia, falta de ar para realizar as atividades como caminhar, subir degraus, e isso tudo indiretamente impacta na qualidade de vida desses pacientes. Como a gente faz para avaliar, né? Existem vários instrumentos, a literatura traz os mais frequentes, como o SF36, o FS12 e o ZQ5D, né? 5L e o 3L. Essa revisão sistemática apresenta como
os questionários mais utilizados para pacientes pós-Covid ou até para Covid ativo, o SF36, o 12 e o ZQ5D, além do 5D Instrument e o St. George, que é um questionário para DPOC, mas que também foi utilizado no pós-Covid. O EQ5D, que talvez tenha sido o questionário mais utilizado nesse momento, ele foi muito usado desde o início da Covid, porque ele já foi usado e validado para outras doenças virais, como a influenza e a síndrome da fadiga crônica, que tem uma condição muito parecida com o que a gente tem visto agora no pós-Covid. Então, o EQ5D, ele possui 2 momentos de aferição. A primeira é através dessa escala visual analógica, onde o paciente indica a sua condição geral de saúde, né? Ele vai de 0 a 100, onde 0 é a pior condição de saúde, 100 é a melhor, e ele indica na régua qual é a sua condição de saúde, e ele também é formado por 5 domínios, que são atividades usuais, mobilidade, cuidados pessoais, dor e mal-estar, ansiedade e depressão. Essa revisão sistemática mostra o cuidado pessoal como o domínio menos afetado e a dor e mal-estar como o domínio mais afetado. A nossa vantagem é que ele já foi traduzido e validado para a língua portuguesa, e no Brasil, o nosso ponto de corte é de 0,85, com uma escala visual analógica de 77,5. A revisão mostra um índice de qualidade de vida que varia entre 0,61 e 1,95, e um estudo que a gente fez ali na universidade com os pacientes pós-Covid, mais ou menos 40 dias, né? Mostra um índice de 0,71 e um EQVAS ali de 76,6. Então, mostra realmente que os nossos pacientes estão abaixo do ponto de corte para a população brasileira. Em relação ao SF36, que possui, então, 8 domínios, é bastante utilizado de uma maneira geral, a revisão mostra que a capacidade funcional foi o domínio menos acometido e a limitação dos aspectos físicos o mais acometido, e indica como fatores de risco para piora da qualidade de vida o gênero feminino, a presença de comorbidades, idade maior de 60 anos, a internação, né, a hospitalização, internação em UTI, também o tempo de internação e o uso da ventilação mecânica como fatores que pioram a qualidade de vida. Essa imagem mostra o comportamento da COVID ao longo dos meses, né, onde a gente vê, de fato, que desde da COVID ativa, a gente já vê um impacto na qualidade de vida e isso perdura no COVID pós-ativo, pós-agudo, onde foi visto descondicionamento físico, fraqueza. 3 meses pós-Covid, alguns estudos mostram que ainda é persistente em 87% dos pacientes sintomas como fadiga, dispneia e dor. 6 meses pós-Covid, diminuição da capacidade funcional e 1 ano também com fadiga, dispneia e muito absenteísmo no trabalho. Esse estudo usou o questionário EQ5D, onde teve como limitação o domínio mais comprometido, ansiedade e depressão, seguido de mobilidade e dor. Também mostra que os índices de qualidade de vida estão relacionados a mulheres, a pior qualidade de vida, né? A mulheres, idosos, hospitalização e comorbidades. E mostra ainda que, por exemplo, nas mulheres, os domínios mais acometidos são ansiedade e dor, nos idosos, mobilidades e autocuidado, nas comorbidades, mobilidade e autocuidado. E na hospitalização, mobilidade, autocuidado e atividades atuais. Análise de indivíduos pós-Covid moderados e graves, analisados 3 meses pós-Covid, 1 ano pós-Covid. A gente consegue observar que existe uma melhora da qualidade de vida de 3 meses para 1 ano, que os pacientes moderados têm uma melhora maior ou têm uma melhor condição de qualidade de vida, porém, tanto os moderados quanto os graves, 3 meses ou 1 ano pós-Covid, apresentam valores abaixo do ponto de corte para a população americana onde esse estudo foi realizado. Uma das estratégias que a gente tem para melhorar a qualidade de vida, uma estratégia não farmacológica, é a reabilitação pós-Covid desses pacientes.
e ela tem alguns pilares que precisam ser respeitados, que vão desde uma avaliação funcional, onde você consegue, assim, estratificar o risco desse paciente. Existem pacientes com diferentes tipos de gravidade. Realizar a dose terapêutica. É necessário como pilar a monitorização baseada no resultado, progressão terapêutica e a reavaliação e a alta funcional, que é o que todo mundo deseja. Como componentes da reabilitação pós-Covid, a gente tem exercícios aeróbios, exercícios de resistência, exercícios respiratórios, treinamento muscular respiratório específico, e sim, exercícios de coordenação, equilíbrio e alongamento. Quando a gente pensa na reabilitação, no impacto da reabilitação na qualidade de vida, a gente tem esse estudo de Liu e colaboradores que avaliaram idosos, comparando com o grupo controle, e que mostra que a reabilitação traz uma melhora da qualidade de vida em todos os domínios, inclusive fazendo com que essa qualidade de vida seja melhor no pós-reabilitação do que os indivíduos do grupo controle. Esse outro estudo é bem interessante, também mostra uma melhora da qualidade de vida com a reabilitação, e ele consegue nos mostrar que, na pós-reabilitação, os melhores índices de qualidade de vida e de condição geral de saúde, utilizando o EQ5D, estão relacionados a menor sintoma de fadiga e menor sintoma de dor, mostrando talvez o foco ali da reabilitação, pensando em fadiga e dor, que são sintomas bastante frequentes nesses pacientes. Este é outro estudo que comparou, então, a reabilitação usando exercícios de alta e baixa intensidade, e eles verificaram que exercícios de baixa intensidade têm um melhor impacto na qualidade de vida de pacientes pós-Covid. Esse é um estudo brasileiro, que avaliou não só a qualidade de vida, mas também a tolerância ao exercício e a fadiga, e a gente pode ver que também teve uma melhora bem importante em todos os domínios avaliados do questionário SF36. Porém, apesar desses resultados serem bastante positivos, a gente precisa ter um pouco de cautela, porque existem poucos ensaios clínicos randomizados. A gente entende que o momento também foi difícil, tentar randomizar e deixar alguém sem, mas a gente precisa a reabilitação, o impacto da reabilitação na qualidade de vida, mas o que a gente sabe está muito bem estabelecido. O impacto da reabilitação na capacidade funcional e a melhora da capacidade. Então, esse é uma paciente lá no nosso serviço, nessa primeira imagem do canto esquerdo, foi o momento da avaliação, ela usava oxigênio, precisou ficar hospitalizada, passou por todo o processo de reabilitação, a gente conseguiu fazer o desmame do oxigênio, conseguiu fazer com que ela retornasse às atividades laborais, concomitante à reabilitação, para fazer isso de forma progressiva e monitorada. Conseguimos fazer com que ela parasse, né, com faltas no trabalho, encaminhamos ela para uma atividade física, então mudança de hábitos de vida foi encaminhada para uma atividade física regular com profissionais de educação física, e talvez a meta da vida dela, que foi voltar a segurar e brincar com os netos, né? Esses foram os nossos resultados. Na última imagem ela está na praia, quando ela mandou a mensagem, né? Tudo bem. Hoje eu fiz 6.000 passos caminhando de manhã e agora à tarde mais 8.000 passos de bicicleta. E eu acho que é isso, né? O importante não é por quanto tempo viverás, mas sim a qualidade de vidas que terás. E acredito muito na reabilitação como um meio para melhorar a qualidade de vida desses pacientes pós-Covid. Deu muito. Agradeço, professora.
Acho que era isso, Luiz. Excelente fala. Fazendo um pouquinho da experiência também, né, dentro do grupo, da clínica também. Né? Só tenho a parabenizar. Eu vou lembrar a todos que já tem o formulário para preenchimento aqui no chat. Então, todos que estiverem participando, quiserem preencher, depois a gente tem a certificação do evento. Vamos dar prosseguimento, então, para a próxima apresentação. A professora Silvia e a professora Diene, e elas vão trazer um tema de qualidade da alimentação, satisfação corporal, prática de exercício físico, saúde mental e intestinal em praticantes de academia e população geral. Isso antes, durante e após Covid. Em relação ao mini currículo, eu vou trazer a professora Silvia Isabel Heck Frank. Ela é nutricionista. Meu Deus do céu, tô achando que é a nossa. Uricinos, Unicinos. Eu escrevi, vou... Biologia celular e molecular, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS. Coordenou o curso de nutrição durante 7 anos e é professora adjunta do Departamento de Ciências Médicas e do curso de nutrição da Unis. Foi coordenadora do programa de pós-graduação em promoção da saúde, mestrado e doutorado da Universidade de Santa Cruz do Sul, na Unisc, e é bolsista produtividade e pesquisa, CNPq, entre 2015 e 2021, e membro do Comitê Assessor de Ciências Biológicas da FAPERGS. A Diene, da Silva Schlickmann, ela é graduada em nutrição pela Universidade de Santa Cruz do Sul, da Unisc, mestre em promoção da saúde pela Universidade de Santa Cruz do Sul, doutoranda do programa de pós-graduação em promoção da saúde da Universidade de Santa Cruz do Sul, Unisc. Ela é antropometrista, ela é filiada como membro internacional da Society for Advancement of Kynotropometry. E ela vai apresentar juntamente com a professora Silvia. Professoras, vocês podem ficar à vontade para a apresentação. Boa tarde, eu estava trancando bastante a tua fala, viu, Luiz Augusto? Espero que não seja a minha internet aqui que esteja trancando. Então, eu vou passar meus slides, agradeço a apresentação, eu e a Jenny, e vamos, então, dar prosseguimento. Foi, né? Só um minutinho, eles estão vendo lá. Parece que trancou aqui, né? Só um minutinho aqui. Ele está trancando. Ele já está passando nesses slides. Só um pouquinho, gente. Ele deu uma trancada aqui, mas eu vou tentar fazer assim mesmo, tá? Vamos ver. Ele está muito pequeno aqui para nós. Enfim, não sei o que aconteceu, nunca aconteceu isso. Enfim. Bom. Eu estou indo e vindo, né? Só um minutinho. Sem problemas, professora. Eu acho que eu vou parar essa apresentação e vou entrar de novo com ela, porque ela entrou de um jeito truncado. Está aparecendo normal para a gente. Ver se ela não quer entrar assim. Não. Vou voltar. Uma tela. Agora eu vou entrar. Aqui. Ocultar. Nossa, nunca vi isso acontecer. Mas vou só um pouquinho. Eu vou fechar ela de novo. Essa apresentação, vou dar um ESC. E aí eu vou colocar ela numa tela cheia. E aí eu vou para lá encontrar vocês. Pronto. Vamos para cá. Agora acho que ela foi direitinho. Não entrou. Eu acho que é a internet mesmo que... Eu tô com 2 apresentações, né? Agora não tá. Pois ela tá ficando numa tela ali para vocês, né? E não aparece para nós.
Eu vou interromper de novo o compartilhamento, eu vou cancelar esse compartilhamento, dispensar, só um pouquinho, vamos de novo. Parece que a gente nunca faz isso, a gente faz isso todos os dias, né, gente? Agora vai. Acho que agora foi. Agora acho que foi. Tá abrindo. Agora foi, né? Tá indo direitinho. Professora. Desculpa, gente. Eu acho que a internet mesmo está trancando aqui. Bom, boa tarde a todos aqui, colegas de mesa, boa tarde a todos que estão aqui nos assistindo. Eu sou a professora Silvia, estou aqui acompanhada dessa querida aqui do meu lado, que também vai se apresentar. Bom, boa tarde a todos, é um grande prazer estar com vocês, compartilhando um pouquinho dos nossos resultados aí da Covid, né? Eu sou a doutoranda Diane da Silva Schlickman, também é um grande prazer estar aqui ao lado da professora Silvia para fazer essa apresentação hoje para vocês. Bom, então nós duas estamos aqui representando o programa de promoção da saúde, que é mestrado e doutorado da nossa Universidade de Santa Cruz do Sul, que tem como sigla Unisc, né? Alguns acham que é Santa Cruz do Sul, tá bom? Bom, os resultados que a gente vai trazer aqui hoje, eles vão refletir muito deste nome de projeto que eu coloquei aqui na primeira tela. Uso de suplementos alimentares por adultos e idosos, usuários de academias. E a gente aborda, então, os hábitos de vida, de saúde, da prática de exercícios físicos, também relaciona, então, com a composição nutricional da alimentação deles, com a composição corporal, com marcadores hepáticos e renais, e também avaliamos a instabilidade genômica destes indivíduos. Então, os resultados que a gente vai trazer hoje não vão abordar todos esses parâmetros, porque nós não conseguimos abordar até o momento todos esses parâmetros e investigar e trazer resultados para hoje. Porque nós paramos o nosso projeto durante a pandemia, boa parte, eu vou explicar ao longo da apresentação. Então, o que a gente vai trazer hoje é o que o Luiz Augusto falou, né? Qualidade de alimentação, satisfação corporal, prática de exercício físico, saúde mental, saúde intestinal, de praticantes de academia, mas também a gente vai ter um estudo que vai abordar uma população aqui de Santa Cruz do Sul. Nós vamos falar um pouquinho do antes, brevemente, um pouco do durante a pandemia e o que nós temos de pós-Covid. Bom, então... Pronto, ele foi. Foi? Uhum. Então, para contextualizar um pouquinho para você sobre essa nossa pesquisa Perfil de Frequentadores de Academias, ela já acontece aí desde o ano de 2018, aqui na cidade de Santa Cruz do Sul. A nossa pesquisa, ela sempre foi uma pesquisa de contato. A gente precisa, né, do pesquisador e do pesquisado. Bom, trago nessas fotos aqui para vocês, então, um pouquinho de como é a dinâmica da nossa pesquisa, né? Então, a gente, primeiramente, faz um agendamento com o dono da academia ou personal responsável daquele estabelecimento para que a gente possa ir lá fazer o recrutamento desses indivíduos. Ali na primeira foto sou eu, né, abordando uma senhora ali na academia, explicando os objetivos da pesquisa. Quando a pessoa aceita participar da pesquisa, a gente informa ela que tem um link do nosso questionário que já tem ali o termo de consentimento livre e esclarecido, né? Aí, depois, ainda na academia, a gente faz a avaliação da composição corporal por meio ali da bioimpedância, né? Considerando as condições, né, que esses indivíduos devem estar. Então, tem um protocolo certinho para que eles possam fazer a realização dessa antropometria, né? Que também é avisado lá pelos donos da academia. A gente vai estar nesse dia e que as pessoas que querem fazer essa avaliação têm que estar nessas condições, tá? Ali acima um rapaz fazendo a avaliação, abaixo um grupo de idosas, ali depois um grupo de dança, né? E aí, pessoal, uma segunda etapa da nossa pesquisa, ela acontece na Unisc, né? A gente convida essas pessoas para que elas possam ir até a universidade para fazer a coleta de sangue, onde a gente vai avaliar os exames bioquímicos, a função hepática e renal. Também essa coleta de sangue, ela será utilizada para avaliar o dano DNA por meio de ensaio cometa. Vamos coletar um pouquinho das células da mucosa oral, avaliar a citotoxicidade e genotoxicidade, e a gente investiga também os hábitos alimentares desses indivíduos, né, por meio de recordatório e registros alimentares, e também o consumo de suplementação deles. Lembrando que quando eles vêm até a universidade para coleta de sangue e registros da alimentação, nós repetimos a avaliação da composição corporal deles, porque daí eles já vêm em condições mais apropriadas. Na academia, muitas vezes eles fazem a título de curiosidade, mas a gente alerta que aquele número não é fidedigno, né? Pelas condições que eles ali estão, mas eles gostam muito disso, né? Bom, gente, vocês também sabem, viveram, né, esse período de pandemia,
E o Rio Grande do Sul, como a maioria dos estados aqui do Brasil, adotou esse distanciamento controlado, fechando muitos estabelecimentos, e para nós impactou muito fortemente, porque nesse período as academias ficaram fechadas, então o Fique em Casa repercutiu muito forte para nós, e nós ficamos muito preocupados com o andamento da nossa pesquisa e pensamos, vamos pegar os nossos parceiros, que são os proprietários das academias, na maioria profissionais da educação física. A gente só trabalha com academia que tem profissional de academia de educação física registrada no conselho, né? Então, eles nos ajudaram muito a ir em busca dessa informação. Será que o Fique em Casa, eles estavam mantendo o exercício físico em casa? Como eles estavam se alimentando? Tudo isso nos instigou a procurar mais informações. E, ao mesmo tempo, né, que a gente teve o Fique em Casa, a gente teve esse apoio da Organização Mundial da Saúde, aí estimulando as pessoas sejam ativos, né, e saudáveis nessa quarentena, com cartilhas. O Ministério da Saúde também lançou esse guia de exercícios, né, físicos, para que as pessoas não ficassem inativos completamente em casa, nesse momento que já era tão difícil de pandemia, né. Também tinham guias alimentares, que a gente não colocou aqui. Bom, o que acontece? Nós, durante a pandemia, nós vimos, assim, a obrigatoriedade de procurar o Comitê de Ética em Pesquisa e propor emendas. Nessas emendas, então, nós alteramos algumas perguntas, tornamos o questionário definitivamente virtual, e mesmo assim as pessoas precisavam, muitas vezes, daquela ajuda que a gente viu a Jenny ali do lado, né? Pessoas mais velhas, que não têm essa mesma habilidade com a internet, né? Mas a gente passou, então, definitivamente a ter essa autorização de fazer nesse meio virtual, essa autorização para participar da pesquisa. E nessa solicitação de emenda ao Comitê de Ética, nós incorporamos 2 novos instrumentos, 3, na verdade. Questionário de frequência alimentar, porque era muito difícil fazer de recordatório alimentar durante a pandemia. Nós colocamos mais um instrumento que avaliava, então, a saúde mental e também a saúde intestinal, que nós vamos abordar mais para frente. Alguma coisa, Jenny? Então, né, só para mostrar para vocês como que a gente divulgou o nosso questionário, a gente entrou em contato com esses donos, né, das academias, informando dessa nova pesquisa que a gente queria instigar, o que esses indivíduos estavam fazendo durante a quarentena, né, e eles também colocaram aí nas suas redes sociais o nosso questionário, todo o apoio, né, foi dado por eles, e também nos seus grupos de WhatsApp, incentivando as pessoas a participar da pesquisa. Muito bem. Lembrando que durante a pandemia, nós coletamos esses dados com essa autorização do Comitê de Ética num período bem curto, abril a julho de 2020. Muito diante da necessidade de 2 mestrandas que deveriam cumprir o seu calendário, né, o seu protocolo de 2 anos no tempo de mestrado, e tiveram que propor novas alternativas. Então, a gente apresentou aí a gente vai trazer resultados de 2 dissertações, artigos científicos, algumas apresentações orais e resumos que nós apresentamos durante esse período com esses resultados. Essa primeira imagem aqui, a Jenny vai apresentar, então, os resultados. Bom, então, como a professora falou, né, a professora Silvia, essa pesquisa também surgiu da necessidade de ter esses dados para essas 2 mestrandas, então aqui esse trabalho da Caroline dos Santos, né, que ela traz aí esse artigo publicado na Revista Interdisciplinar de Promoção da Saúde, que é intitulado como Fatores Associados à Prática de Exercícios Físicos Realizados em Tempo de Pandemia de Covid-19. Neste estudo, nós tivemos o objetivo de verificar os fatores associados à prática de exercícios físicos realizados em casa em tempos de pandemia da Covid-19. Nós utilizamos aí um N amostral, né, de 149 pessoas. Bom, então, em relação ao exercício praticado em casa, a musculação, né, ou o treino de força, ele foi o mais praticado por 58,3% dos homens e 45,3% das mulheres. Ainda assim, os homens ainda, né, associaram a musculação com treino funcional, e as mulheres também, além da musculação, praticaram o exercício aeróbico e o treino funcional. Vamos lá, então, para a frequência semanal do exercício realizado em casa. As pessoas realizaram o exercício
satisfeitos com o exercício e 53,3% das mulheres estavam satisfeitas com o exercício praticado em casa. Ainda assim, também nós queríamos saber se eles tinham alguma dificuldade em casa, no qual os homens relataram como principal dificuldade, né, 41,7% a falta de espaço e equipamento, e as mulheres ali a motivação, a disciplina, a falta de espaço também e de equipamentos. Quanto à mudança de peso corporal, que era uma coisa que a gente também queria saber, né, em relação a isso. Então, a maioria dos indivíduos que realizavam exercício em casa não relatou alteração de peso, 46,5%. Então, houve uma manutenção de peso, né? Enquanto que 46% dos indivíduos que não praticavam exercício relataram ter ganhado peso durante o distanciamento social controlado. Bom, a gente vê um número similar, né? Primeiro, a gente fica feliz que quem não alterou o peso, realizou exercício em casa, mas também um percentual similar teve o contrário, ganhou peso. Quer dizer que não é só o exercício que vai ser o responsável pela manutenção de peso, né? Todo o estresse que se vivia naquela época deve ter impactado na alimentação dessas pessoas. Então, a gente vai ver um pouquinho mostrando aqui a AMNA. Isso aqui não foi só com praticante de academia, porque nós largamos nas mídias. Então, as pessoas poderiam ter respondido, bastava morar aqui na nossa cidade, né? Então, o que a gente investigou aqui? A gente investigou o trânsito intestinal por meio dessa escala de Bristol, que nós aprovamos, então, no CEP para poder fazer essa parte da pesquisa. Então, aqui, as duas primeiras imagens, elas mostram imagens de fezes que caracterizam um trânsito muito lento, que a gente relaciona à constipação intestinal, né? E essas três últimas imagens, 5, 6 e 7, elas mostram imagens de fezes com características de diarreia, ou seja, trânsito rápido, né? 3 e 4 imagens que mostram um trânsito intestinal adequado. E a gente pegou, então, questionou as pessoas sobre isso, né? Aquele questionário que era no Google Docs, então ele foi autorreferido. Também sempre fica a dúvida, quantas pessoas conhecem a imagem de suas fezes? Quantos de nós aqui têm esse hábito, né? Então, a gente, a partir desse instrumento aplicado por nós, a gente percebeu que tem que ensinar mais as pessoas a fazerem isso. Então, a gente relacionou esse ritmo do trânsito intestinal por meio da escala de Bristol, também associamos, então, com outras variáveis sociodemográficas, de atividade física, do estado nutricional, da frequência da ingestão alimentar e também a ingestão hídrica, né? E o que a gente encontrou? A maioria disse ter um trânsito intestinal adequado, autorreferido por eles. E 27,5% disse que era inadequado conforme as imagens que mostraram como sendo a imagem que refletia a saúde intestinal deles. Dentro desse trânsito intestinal inadequado, a gente vê que a maior parte era de trânsito intestinal lento, característico da constipação intestinal, e uma parte de trânsito intestinal rápido, característico de diarreia. Bom, aí a gente queria saber, será que eles estão comendo? Mas antes disso, a gente percebe que mulheres têm 2,3 vezes mais chance de apresentar um ritmo intestinal alterado em relação aos homens. E nós não encontramos associações com as outras variáveis. E nós encontramos, então, a maior prevalência desse ritmo intestinal lento naqueles indivíduos que estavam consumindo com frequência, comparando com aqueles que ingeriam com pouca frequência esse tipo de alimento. Então, a gente concluiu nesse estudo que sim, a escala de Bristol, avaliar o trânsito intestinal, o ritmo desse trânsito, é uma alternativa bem prática para ser usada para avaliar, monitorar a saúde dos indivíduos. E o sexo feminino, como já vimos nos resultados, teve uma maior prevalência de trânsito intestinal, principalmente inadequado, né? Principalmente do tipo lento, que se associou com o consumo frequente de carboidratos simples. Então, era isso que eles estavam comendo durante a pandemia naquele estudo. Agora a Jenny vai falar.
Bom, então, dando seguimento aqui a esses dados, né, em relação aí à pandemia, aqui eu trago para vocês os resultados do trabalho da Caroline também, né, que é as mudanças aí de peso corporal associado ao estilo de vida de praticante de exercícios físicos durante a pandemia. Então, o objetivo ali, profissão um pouquinho, é investigar a relação entre a mudança de peso corporal com as variáveis do estilo de vida durante o distanciamento social devido à Covid-19. Bom, participaram desse estudo 102 usuários de academia, a idade deles era de 19 a 29 anos, a prevalência aí do sexo feminino em nosso estudo, e a maioria dos indivíduos era solteiros, né, e 91,2% apresentaram um nível superior e 25% deles eram estudantes. Os lares dessas pessoas, eles eram constituídos de 3 a 5 pessoas. Quanto ao peso corporal, então, nós encontramos em nosso estudo que 42,2% dos indivíduos eles não apresentaram alteração e 40,2% aumentou o peso e 17% relataram a diminuição do peso corporal. A alteração do peso ela foi mais prevalente na estavam excessivamente estressados também e, além disso, aqueles que não praticaram exercício físico. Bom, os demais aspectos, então, do estilo de vida, eles não demonstraram associação significativa com o peso no nosso estudo, né? Então, nós concluímos com esse trabalho que, sim, incentivar ações para uma rotina de exercício físico no ambiente domiciliar se torna essencial para essa manutenção do peso corporal saudável, a melhora do estresse, o estado de saúde e um estilo de vida mais ativo aí com essa prática de exercício em casa, sempre com auxílio, né, lembrando do profissional de educação física. Aqui a gente foi perguntar para as pessoas como que eles percebiam o estresse neles. Então, foi autorreferido e nós também queríamos saber quais eram os motivos para esse estresse percebido por eles, ou não percebido, né? O que nós encontramos? A gente viu que eles estavam, às vezes, estressados, a maioria deles, ó. 58,6% estava às vezes estressados, ou seja, não era raro o estresse na vida deles, mas também não era excessivamente estressado, né? Eu acho bem natural, pensando no tempo de pandemia, que as pessoas às vezes estivessem estressadas. E aí, quando nós separamos homens e mulheres, para ver se teríamos um resultado diferente, nós encontramos um resultado similar. A maioria, de novo, tanto homens quanto mulheres, disseram estar às vezes estressados. E quando nós fomos perguntar para eles qual é o motivo que você acredita ser o causador, eles relataram como principal motivo a falta de convívio social, a solidão, né? E eu não sei se vocês recordam, mas antes a Jenny falou que as pessoas viviam 3 a 5 pessoas na mesma casa, na maioria dos nossos investigados. Portanto, eles não estavam sozinhos na casa deles, mas eles se sentiam sozinhos, porque as pessoas provavelmente, pela idade, eles eram jovens e eles sentem falta dos seus pares. Além da falta de convívio social, como a maior justificativa para o estresse, também tinha incerteza, tanto financeira, quanto os medos e insegurança em relação ao futuro, né? E aquele excesso de informação que nós recebíamos na televisão. Então, isso foi também causador desse estresse percebido por eles. A maioria dos respondentes da nossa pesquisa foram mulheres. E também, quando separamos homens e mulheres, manteve-se a mesma justificativa para o estresse percebido. Bom, então agora essa parte aqui é comigo, né? Pode ser. Então, vamos falar um pouquinho sobre a saúde mental dos indivíduos, associando aí aos hábitos alimentares durante a pandemia da Covid-19 nesses praticantes de exercícios físicos, tá? O objetivo aqui foi associar os hábitos alimentares e a frequência de exercício físico à saúde mental entre os indivíduos aí praticantes de exercícios físicos em academias, tá? Bom, para esse estudo, nós utilizamos, então, essa escala de depressão, ansiedade, né? Estresse, que é a DAS-21, também o questionário de frequência alimentar, que é muito utilizado na área da nutrição, e o nosso questionário aí sobre a prática do exercício físico, que era um questionário online, e dentro desse questionário tinha aqueles outros questionários que eu mencionei anteriormente, tá?
Nesse estudo, então, participaram 102 usuários de academia, prevalência sempre do sexo feminino nos nossos estudos, né? A idade deles aí entre 19 a 29 anos, muito jovens, né? E a escolaridade aí, ensino superior, grande parte dos praticantes de exercício. Em relação ao consumo alimentar, a prof vai falar dessa parte. Não, tranquilo. É que eu gosto, né? Eu sou nutricionista, né? A Jenny também, mas eu acho interessante esse resultado, porque a maioria relatou sentir mais fome, vejam, no período da tarde e noite, né? Às vezes a pessoa passava trabalhando o dia inteiro e de noite você jogava a comer, porque era a hora que percebia fome, né? Mas, ao mesmo tempo, não só talvez este fato, mas olha o tipo de alimento que eles estavam consumindo esporadicamente, aqueles alimentos que dariam mais saciedade. Então, eles consumiam muito pouco desses alimentos de carboidratos mais complexos, né? Os ricos em fibras, né? Proteínas, nozes e sementes que estavam dentro do nosso questionário de frequência alimentar, né? E eles, nós ficamos bem felizes, porque achamos até um percentual bom de consumo de hortaliças e frutas, né? Por outro lado, ficamos tristes ao perceber, mas também não nos surpreendemos, nós também vivemos a pandemia, e as pessoas comeram mesmo mais doce, mais alimentos prontos, embutidos e bebidas açucaradas, né? Ou vamos falar um pouquinho agora da frequência semanal do exercício físico. Olha só, 53,9% dos usuários de academia praticaram de 3 vezes ou mais o exercício em casa. E a gente encontrou também que dentro dos scores, né, avaliados pelo questionário DAS 21, a ansiedade foi a que apresentou o maior score, então. Agora, o consumo, nós buscamos associação, então, entre o consumo dos alimentos que estavam lá no questionário de frequência alimentar com esse questionário DAS. Nós vimos que o consumo alto de regular, na verdade, mais de 3 a 5 vezes na semana, eu até considero isso uma boa quantidade, de embutidos, né, esse consumo de embutidos, ele apresentou um aumento dos scores de ansiedade e depressão. Veja o tipo de alimento que vai aparecendo. O consumo frequente de alimentos prontos foi positivamente associado com os scores de ansiedade, estresse e depressão. O consumo frequente de bebidas açucaradas também foi associado com o score de ansiedade e estresse. E o consumo frequente de doces elevou o score de estresse, né? E as outras variáveis, né, de frequência de exercício semanal não apresentou, então, uma associação significativa com ansiedade, estresse e depressão. Esse estudo aqui é um estudo bem curtinho, esse a gente fez agora no pós-pandemia, nós avaliamos o tempo de uso de mídias, né, com esse score de ansiedade, e nós apresentamos nesse mega evento, 98 pessoas responderam, a idade média de 33 anos, né, e um tempo de mídia social, e aí fica uma reflexão para nós aqui, quantos de nós não extrapola esse tempo? Já nem sabemos mais o que é correto, porque vivemos cada vez mais na internet. Hoje estamos aqui, né, num evento todo remoto, e isso é muito bom. Então, aí quase 5 horas, né, de tempo de mídias sociais, com um desvio bem grandinho. E o que a gente encontrou? Que quanto maior o tempo de mídias sociais, maior foi o score de ansiedade, mas também um R não alto, né, ele é de baixo até para médio. E a gente conclui, então, que o elevado tempo de uso de mídias sociais, né, associou, então, com o aumento do score de ansiedade, e a gente alerta aí para os possíveis efeitos negativos desse uso excessivo, né, em relação à saúde mental. Bom, gente, aí o pós-pandemia, tudo que nós queríamos quando aceitamos, né, participar dessa mesa, era que nós teríamos aqui tantos resultados para trazer. E nós retomamos a nossa coleta prática a partir de abril deste ano. Nós tivemos equipamentos que estavam sem manutenção adequada para rodar, por exemplo, as análises dos marcadores hepáticos, renais, então demorou um tempo. Os recursos do governo demoraram um pouco para chegar, para a gente comprar os reagentes, que também estavam vencidos. Então, o que acontece é que a gente não conseguiu trazer esse tipo de resultado para essa apresentação, mas quem sabe em breve. O que a gente conseguiu ver é que aqueles que praticavam academia antes da pandemia continuaram praticando, a maioria durante, e hoje, pós-pandemia, eles continuam praticando. Portanto, a gente acredita muito no estilo de vida que eles já adotaram, né, para a vida deles. A musculação continua sendo a atividade mais praticada,
E a maioria ainda tem essa frequência semanal entre 3 a 4 vezes na semana no nosso pós-pandemia, né? Aqui, eu e a Jenny, né, na pontinha. Aqui, a Patrícia Mous, que é a nossa pós-doc, está dentro do nosso grupo de pesquisa, faz todas as nossas análises estatísticas. E aqui, os nossos bolsistas, a Eduarda, a Thalia, a Juliana e o Renato, sendo que esses 3 aqui já se formaram, mas participaram intensamente desses resultados da pandemia, e aqui a gente vai trazer, a gente agradece a eles, né? Sem eles a gente não teria todos esses resultados. E aqui os professores, então, do nosso programa, que estão diretamente envolvidos nessa pesquisa, eu, a professora César, a professora Jane, o professor Alexandre e a professora Hilda, todos de áreas diferentes e interdisciplinares. Os nossos colaboradores, uma biomédica, a doutoranda Ana Paula, que ontem apresentou uma mesa também, a nossa pós-doc, Caroline Brand, também da Educação Física, essas duas, nossos egressos, mestres, doutorandos do programa, aqui de novo a Patrícia, aqui do meu lado a Jenny, aqui a mestre Caroline e a Amna, também, as duas que fizeram, então, e aqui os nossos bolsistas da FAPERGS, aqui bolsista da Unice de Pesquisa, também da FAPERGS, do CNPq e da FAPERGS. Então, nós agradecemos imensamente a esse grupo, nós não colocamos aqui os nossos parceiros internacionais e de outras universidades, nós procuramos trazer aqui as imagens daqueles que estavam diretamente envolvidos naqueles resultados que hoje aqui apresentamos. A gente agradece imensamente aos nossos parceiros das academias, sem eles nós não faríamos a pesquisa, não só com a nossa mão de obra aqui da nosso pessoal da equipe, mas também a parceria das academias e dos profissionais de educação física que estão sempre estimulando as pessoas a participarem da nossa pesquisa. Aqui deixamos, então, os nossos contatos do nosso programa e os nossos e-mails pessoais. Agradecemos mais uma vez, parabenizamos a equipe organizadora e estamos à disposição para eventuais dúvidas. Muito obrigada. Vou encerrar aqui. Falei muito rápido, gente? Tranquilo. Excelente apresentação. Nem calculei tempo, porque deu tão errado aquela entrada ali, que, nossa. Não, tranquilo. Você mostrar como que a pandemia realmente afetou, tanto psicologicamente, já tendo uma ligação direta, né, com a alimentação, com a convívio social em casa. E esse antes, durante e após, o grupo mostrou com várias pesquisas, né, essa mudança da qualidade de vida, de mudança da capacidade física, mental, funcional das pessoas. Quero só parabenizar ao grupo, um grupo fortíssimo, né? Eu quero também parabenizar pelo evento que vocês tiveram, do Simpósio Sul-Brasileiro de Atividade Física e Saúde, foi presidido pela César e pela professora Jane. Sim, sim. Foi muito legal também. E a apresentação foi excelente. Parabéns, meninas. Obrigada. Tá ruim para nós o áudio aqui. Eu não sei se é a internet aqui em casa. Tá ruim o áudio? Bem ruim. É. Agora vamos dar sequência? Eu queria dar as boas-vindas à professora Lilian Cristina. Ela acabou entrando aqui. Obrigada, eu peço desculpa pelo atraso. Eu tive um problema de conexão na universidade, aí eu tentei entrar e aí eu corri para minha casa. De manhã funcionou normalmente, eu vim em casa, almocei, cheguei 1h30, comecei a testar, não conectava, aí eu saí correndo. Sem problema nenhum, professora. Professora Lilian, ela é da Unifran, ela é fisioterapeuta e também ela vai fazer uma fala com a gente aqui no final, tá? A gente tem a apresentação do professor Marcos Roberto Queiroga agora, eu vou fazer a apresentação do mini currículo dele, e depois nós temos a apresentação da professora Lilian. Então, para dar sequência, chamo para a apresentação o professor Marcos Roberto Queiroga da Unicentro. O título da apresentação será Exercício Físico e Sequelas Pós-Covid.
O professor Marcos, ele é graduado em Educação Física pela UEL, Universidade Estadual de Londrina. Ele é mestre em Engenharia de Produção com área de concentração em Ergonomia pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ele é doutor em Biodinâmica da Motricidade Humana pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, campus de Rio Claro. Ele é pós-doutor em Fisioterapia do Departamento da Nicole Westerheim College of Nursing and Health Science da Florida International University em Miami, Estados Unidos. Ele é professor associado do Departamento de Educação Física da Universidade Estadual do Centro-Oeste, aqui na Unicentro, em Guarapuava. Ele é professor coordenador da Clínica e Academia Escola de Educação Física, UKF. Ele é integrante da Comissão de Residência Multiprofissional, COREMU, e docente do Programa de Residência Multiprofissional em Atenção Primária com ênfase em saúde da família. Ele é docente credenciado do Programa de Pós-Graduação Associado da UEL-UEM, do Programa de Pós-Graduação em Educação Física, e tem experiência na área de Educação Física, com ênfase em basquetebol, atividade física e saúde, medidas e avaliação, fisiologia do exercício, atividade física na atenção primária e prescrição de exercícios para populações especiais. Professor Marcos, você pode ficar à vontade para a apresentação. Obrigado, Luiz. Boa tarde a todos. Eu vou iniciar a apresentação aqui da Luiz. Só confirma para mim se vai ficar tudo bem. Pode ficar tranquilo. Verifica se vai passar para o segundo slide, por favor. Ele okay? Ainda está não na apresentação tela cheia. Então, espera aí. Não foi, então, tela cheia? Ainda não. Agora o que eu faço aqui? Que apresentação? Talvez F5. Transição, apresentação dos slides. Tá ok ou não? Não, ainda não está apresentando tela cheia. Ok? Não apareceu ainda. Posso tentar fazer uma sugestão? Sim. Senhora. De vez em quando ocorre isso no meu Meet também, tá? Não é só com o senhor. Aí, o que eu faço? Eu paro de compartilhar, volto para compartilhar novamente e coloco a tela cheia já dos slides. Eu já deixo ele aberto, tela cheia? Já deixo ele aberto, aí para sair dele, geralmente eu vou naquele botãozinho são 4 quadradinhos do Word, do Windows. Certo. Aí ele fica todo quadriculado, é isso? Deixa eu ver. Bom, tem tela inteira aqui também, né? Não. É a mesma coisa, né? Mesma coisa, Luiz? Ainda a mesma coisa, professor. Não está aparecendo a tela cheia. Pessoal, eu não sei se funciona, mas eu já vi uma colega nessa situação e ela apertou, em vez de colocar no modo tela cheia, aqui embaixo, ó, bem embaixo, ela aperta no livrinho. Vê se dá certo. Boa. Eu não sabia como funcionava. Ela fazer. Obrigado. Aí eu pensei, vou tentar, né? Legal, então. Deu certo. Tá, deixa eu só ver se vai passar para o segundo. Passou para o segundo? Isso, foi. Beleza, obrigado, gente. Então, vamos lá. Então, obrigado primeiro pelo convite na participação do 5º Congresso Brasileiro Interdisciplinar. Parabenizar também pelo esforço, né, em produzir um congresso dessa natureza. Então, eu fui convidado para falar nessa mesa com vocês sobre qualidade de vida na qualidade de vida após Covid, e eu defini como título falar sobre o impacto do exercício nas sequelas pós-Covid. Bom, a Organização Mundial de Saúde, ela definiu que após a infecção, né, de
de Covid, os pacientes normalmente apresentavam sequelas, né? E isso foi chamado de síndrome da Covid longa. Então, está muito claro pelas apresentações também que a Covid ela não se restringiu a cometer apenas alguma região específica, como era inicialmente o trato respiratório, mas uma gama de outros sistemas que eles estão muito entrelaçados, né, interligados e estão associados, né, com a genética da pessoa e a sua vida pregressa, principalmente com relação à qualidade de vida que nós estamos falando aqui. Um estudo brasileiro de 14 meses, longitudinal, foi feito, né, com relação à síndrome de Covid longa, e foi notado que as pessoas que foram diagnosticadas apresentavam sequelas que perduravam por mais de um ano. Então, isso a gente está acompanhando também no dia a dia, mas aqui está mostrando num trabalho bem interessante. Dos pacientes que foram avaliados, veja, 50% apresentaram Covid longa, e essa Covid, essas sequelas, elas estavam divididas, aí, separadas em aproximadamente 23 sintomas. E desses sintomas, os principais, aí, a fadiga, como a gente tem notado, né, na prática clínica, né, tosse persistente, dificuldade para respirar, a perda do olfato ou paladar, bastante dor de cabeça, os transtornos mentais foram bastante enfatizado também nos estudos, então insônia, ansiedade, tontura, e também sequelas um pouco mais graves, como a trombose. Esse estudo não mostra, o outro vai apresentar, mas existem também muitos pacientes que apresentaram doenças pós-Covid que eles não apresentavam. E desses 646 pacientes, olha, apenas 5 eles haviam sido vacinados. Isso também foi logo no início da pandemia e mostra o quanto que a gente evoluiu com as vacinas, né? Esse estudo já multicêntrico produzido na Inglaterra mostrou o impacto na saúde mental, na saúde cognitiva e física após hospitalização provocada pela Covid. Então, eles estão tentando mostrar quais são os fatores que estão relacionados à não recuperação, ou seja, essa duração do estado de Covid longa, né? Isso após 6 meses de acompanhamento. Desse total de pacientes que eles conseguiram acompanhar, a média de idade foi 58 anos, 36% eram mulheres, 69% etnia branca, 27% precisou de uma ventilação mecânica, e 50% tinham ao menos 2 comorbidades. Então, tem essa questão da comorbidade pregressa, é bastante relevante numa condição de Covid longa. Foi notado também que quem necessitou de ventilação mecânica, eles já apresentavam um desempenho reduzido num testezinho simples de caminhada de 6 minutos. Então, já mostra que essa condição física também, ela contribuiu bastante com o agravamento dos quadros de Covid. Durante esse acompanhamento, foi notado que 29% das pessoas elas se sentiram totalmente recuperadas, mas significa que 71% eles apresentavam ainda sequelas pós-Covid. É um número bastante significativo. Isso até mesmo pessoas que pegaram muito ou tiveram sintomas muito leves, né, tiveram percebendo a falta de memória, fadiga ainda, né, 20% eles desenvolveram uma nova deficiência. Então, veja, 20% é um número bastante significativo também, né? Então, nós tivemos aqui também na clínica pacientes que apresentavam hipertensão, que não tinham, diabetes, desenvolveram resistência à insulina. 19% experimentaram uma mudança, inclusive, na ocupação profissional. Mudaram a ocupação profissional em função dessa condição de pós-Covid. E esse estudo notou que os fatores associados a essa não recuperação, isso já foi aqui nessa mesa, o sexo feminino, a meia-idade, 40 a 60 anos aproximadamente, apresentar 2 ou mais comorbidades e também apresentar algum tipo de doença aguda grave. Então, esses 2 estudos, eles resumem bem o que a gente gostaria de falar aqui dessa Covid longa ou dessas sequelas. Também foi comentado rapidamente que a professora Cristiane, com relação às fases de transição. Essas fases de transição não são para todos os pacientes, alguns não tiveram essa fase aguda, tiveram poucos sintomas, né? Mas
Então, temos 3 fases aí para quem ficou no hospital, por exemplo, necessitando de ventilação mecânica. Então, tem a fase aguda, tem a fase subaguda, que muitas vezes o paciente já sai da fase aguda e já está em tratamento com o fisioterapeuta, inclusive no hospital ou já numa clínica de fisioterapia. E a de médio e longo prazo, que é essa fase de transição, que nós estamos recebendo muitos pacientes na clínica e certamente as academias aí também estão recebendo essas pessoas que passaram por esse período, né? Essa doença. Notou-se que a COVID ela gera vários efeitos sistêmicos, né? Então a gente tem que planejar também o tratamento de forma que a gente consiga resolver esses problemas de forma sistêmica também em alguns casos. Então isso significa que a reabilitação pulmonar não vai ser a única, né, forma de tratamento em pacientes críticos de COVID. Então essa carta ao editor aqui foi bem clara, isso, olha, a gente tem outros problemas aí que nós temos que se preocupar também. Então, por quê? A reabilitação pulmonar tem um tipo de exercício que vai ser necessário, mas os outros tipos, né, que afetam outros sistemas, vão requisitar outros tipos de exercício, que é o nosso foco bastante aqui na clínica. As principais limitações sistêmicas e funcionais que apresentam pelos pacientes, que a gente também tem observado, os estudos têm revelado, é sarcopenia, fragilidade, fraqueza muscular, baixa capacidade aeróbia, limitações que são produzidas pela marcha, não no caminhar. Então, a gente tem pacientes aqui que estão reaprendendo a caminhar, diminuição significativa nas atividades da vida diária, comprometimento nessas atividades, diminuição do equilíbrio, da cognição, na sensibilidade geral, na coordenação motora, e essas limitações aqui, elas têm produzido, ou têm refletido também, em aumento de quedas em idosos, em esquecimento, em problemas sociais, de formas assim bastante acentuadas, que os estudos têm mostrado, né? Então, o que a gente tem observado? Que a reabilitação com exercício, ela deve ser integral, naturalmente, mas a gente precisa considerar as atividades funcionais, as diferentes manifestações da atividade física diária que a pessoa está envolvida. Então, ela tem atividades de trabalho, atividades domésticas, locomoção, tempo livre, tudo isso foi comprometido. Mas o exercício a gente tem que olhar nesse contexto integral, e a gente também está olhando o exercício em contextos bastante específicos. Então, a clínica aqui que a gente recebe pacientes da Secretaria Municipal de Saúde, então, além dos pacientes que a gente já vinha recebendo com problemas posturais, desordens músculos articulares, distúrbios metabólicos de forma variada, neurológica, respiratória, também a gente passou a receber os pacientes pós-Covid, tá? O modelo lógico nosso aqui de recebimento, isso inclui todos os tipos de paciente, eles são encaminhados primeiro pela Secretaria de Saúde, vão passar por uma triagem inicial aqui de uma anamnese clínica, passa também, eles acabam respondendo o PARQI para a gente verificar se esse paciente ele tem condições de fazer atividade física sem uma orientação médica inicial, né? Apesar de eles já virem do Sistema Único de Saúde, muitas vezes eles vêm lá de um fisioterapeuta, vêm de uma enfermeira, de um nutricionista, de um médico, então já vem com alguma informação que a gente pode incluir nessa anamnese. Mas caso a gente tenha alguma dúvida nessa triagem inicial, se o exercício vai ser um risco na realização, nós encaminhamos eles para o centro de medicina aqui da universidade, ele passa para um médico, um residente médico, e nos retorna, e a partir disso ele passa por uma avaliação física. Essa avaliação física, na sequência, nós reunimos todas essas informações, e uma reunião científica, uma vez por semana, a gente faz o planejamento de cada caso, baseado nas informações da literatura, baseado nas experiências que nós já possuímos aqui com os docentes e os monitores, e elaboramos uma prescrição de exercícios baseados em 4 tipos. Hoje eu vou mostrar na sequência que nós baseamos essas orientações do Colégio Americano. Então, exercícios resistidos, aeróbio, neuromotores e também de flexibilidade. Depois de 90 dias que ele está nessa rotina, a gente reavalia e ele vai receber uma alta para continuar essas atividades em outro local, porque aqui a pessoa tem que vir, muitas vezes, de longe. Nós reencaminhamos ele para o sistema de saúde para ele receber um novo encaminhamento para cá, ou ele se encaixa no outro programa aqui dentro mesmo da clínica, né, que a gente já aumenta aí o nível de sobrecarga nas atividades.
É interessante destacar também que esse encaminhamento, o paciente que chega aqui, ele já recebeu alta de outro procedimento. Então, muitas vezes, a própria clínica de fisioterapia aqui, eles já nos avisam que tem pacientes ali que estão recebendo alta e vão procurar a secretaria para ser encaminhado para dar continuidade. A ideia da nossa atividade aqui, o paciente também, né, independente se ele teve ou não COVID, é aquele paciente que ele recebeu alta de um procedimento, mas ele ainda precisa da continuidade no treinamento para melhorar essa condição funcional, até que ele consiga, aí, de repente, procurar um local onde ele gostaria de fazer atividades físicas de forma mais intensa, em grupos, assim por diante. Então, a gente segue as diretrizes do Colégio Americano, que desde 2014 eles vêm sistematicamente incentivando que o programa de exercício ele deva conter exercícios aeróbios, neuromotores, neuromusculares e flexibilidade. O que antigamente se falava muito no aeróbio, hoje se dá bastante ênfase também nos neuromotores e flexibilidade. E eles procuram também, e eles insistem, né, que os estudos que venham produzir ou venham falar sobre prescrição de exercício, que eles procurem deixar bem claro dentro do programa esse acrônimo que é o FIT-VP, que é a frequência, quantas vezes a pessoa faz, a intensidade com que está sendo controlado e quanta sendo a intensidade, o tempo, duração da sessão, o tipo, modalidade, né, do exercício, o volume e a progressão. Então, nessa prescrição de exercício físico nas sequelas pós-Covid com a gente, nós estamos adotando sempre esse modelo de prescrição. Então, a frequência semanal para nós aqui, a princípio, na clínica, são 2 vezes por semana, mas é incentivado que o paciente faça pelo menos mais 1 vez por semana atividades fora do nosso ambiente. Porque nosso objetivo não é ter o paciente aqui ad eterno, nosso objetivo também é ensiná-lo a realizar atividade, que ele procure também uma outra possibilidade de fazer exercícios, até porque nós temos fila de espera. O estímulo, né, a intensidade, a gente procura controlar pela percepção de esforço, controlando aí um dos componentes da frequência cardíaca de reserva, as repetições máximas quando o exercício é neuromotor, é neuromuscular, a percepção de dor quando a flexibilidade, a amplitude de movimento, o nível de dificuldade que a pessoa está realizando o exercício neuromuscular, o tempo que a pessoa está fazendo, sempre a nossa duração de atividade aqui do sessão é 60 minutos, a gente divide a parte inicial, principal e final. Essa parte principal é que vai definir para nós o tipo de exercício. Por quê? Conforme for a sequela que ele apresenta de pós-Covid, a gente vai ter que focar exercícios neuromotores, né? Vamos ter que focar exercícios de flexibilidade, de amplitude de movimento, porque a pessoa apresenta dores ainda, né? Ou fortalecer em função do risco de queda, ou melhorar realmente a capacidade aeróbica em função dos problemas de resistência. E o volume semanal a gente considera os 120 minutos, que são 2 sessões, e aí a evolução, o correto seria você mudar a frequência, a intensidade, né, e o tempo, e aqui a gente consegue alterar pela frequência ser fixa, a intensidade e o tempo do exercício, né? A gente altera bastante isso, para que o paciente não se sinta aqui fazendo exercício em intensidade muito baixa. Então, a gente procura dosar, encontrar uma dose de exercício que realmente produz efeito nas condições que eles apresentam. Então, a gente tem alguns casos de pacientes que passaram aqui, a gente tem incentivado nossos alunos a fazer descrições de casos e não estudos com uma população. Por quê? Porque cada paciente que chega aqui chega com uma particularidade e a gente precisa tratar essa particularidade. Então, descrevemos o programa. Esse paciente, por exemplo, de 52 anos, ele participou, né, ele fez a anamnese com a gente, e ele relatou sequelas pós-Covid, de fadiga crônica e hipertensão. Enviamos para o médico, e o médico realmente confirmou, não tem hipertensão. E ele relata que ele não tinha hipertensão antes da Covid. Após o programa, ele melhorou, ele relatou melhor disposição, ou seja, essa fadiga crônica desapareceu, aumentou força, aumentou resistência, aumentou capacidade ventilatória, reduziu massa, né, algumas medidas antropométricas. Então, esse paciente evoluiu bastante também nesse caso. Outro paciente que foi encaminhado, uma paciente, agora essa paciente é bem interessante, ela foi encaminhada para cá para reabilitação da capacidade funcional, apresentava índices de quedas bastante significativos, 2 ou 3 quedas por ano,
teve Covid, e essa pessoa, ela, logo após, né, o programa, a gente já tinha feito 90 dias, avaliamos e acompanhamos mais 6 meses aí essa paciente, que ela retornou para nós. Ela não teve mais relatos de queda, melhorou a capacidade vital, melhorou a flexibilidade, o tempo de apoio unipodal, ela melhorou significativamente, melhorou muito. Isso já era um indicador de queda, né? Então, o sentar e levantar, a resistência e força muscular de membros inferiores, a marcha estacionária, e os testes de equilíbrio e agilidade dinâmica também melhoraram bastante. Essa senhora, ela teve, assim, para nós aqui foi bem bacana a melhora dela pelos alunos que acompanharam. Também um outro paciente que passou com a gente aqui, que apresentou lombalgia, veio encaminhado por um problema de dores, que também isso foi desencadeado, não desencadeado, né, mas estava associado com todo o contexto. Essa é uma pessoa que trabalha em unidade de saúde, uma mulher de 44 anos, relativamente jovem, estava com dor lombar, patologia venosa, e ela melhorou bastante também o desempenho nos testes que a gente acompanha aqui. E o mais importante, veja que essa paciente, o problema dela era dor, e a gente tentou tratar o problema de dor, e o que nós percebemos foi a redução de 1 ponto nessa escala de dor, que é de 1 a 5 para todas as regiões, ou seja, o relato dela depois, em termos de melhora de qualidade de vida, para realizar as atividades da vida diária, pensando aí desde trabalho até doméstico, né, e deslocamento, ou mesmo lazer e tempo livre, foi importante para que ela pudesse se sentir dentro do contexto de qualidade de vida também no tratamento. Então, quando a gente tenta falar aqui, resumir um assunto tão amplo, né, no exercício físico após Covid, observando mais o nosso contexto, né, mas também a experiência que a gente desenvolveu nos 7, 8 anos que a gente tem a clínica, né, aqui no departamento, é que o programa de exercício físico, nesse caso, né, mas para todos a gente leva em consideração, mas nesse caso, para pós-Covid, ele deve ser planejado de forma rigorosa, de acordo com as características e sequelas que a pessoa apresenta. Então, a gente tem que tratar essas sequelas ou aqueles problemas que estão, de forma imediata, provocando uma redução na qualidade de vida do paciente. Então, a pessoa vai chegar aqui obesa, hipertensa, diabética, sabe, inúmeros problemas de saúde, a gente chama de multimorbidade, né, combos. Mas qual que é o problema agora? Meu joelho, eu estou tendo muita dor no joelho, estou tendo muita dor na lombar, eu estou com um problema enorme aqui de dores no quadril. Então, a gente vai tentar primeiro resolver isso para depois ir encaminhando, né, sobrecarga em outros segmentos para melhorando. Então, a gente tem verificado evoluções muito rápidas nesse desempenho tanto dos exercícios neuromotores, neuromusculares, flexibilidade, resistência aeróbia, e a gente tem notado que essas alterações estão contribuindo para a redução dessas sequelas, né, ou desaparecimento, também redução nos retornos médicos e essa independência nas atividades da vida diária. Mas, de tudo que a gente tem notado também para os pacientes, como é um trabalho que a gente desenvolve gratuito aqui para a população, a gente também aproveita para qualificar os acadêmicos, tanto os acadêmicos que têm bolsas para essa finalidade, quanto aqueles que participam de uma necessidade de cumprimento de horário de estágio obrigatório. Bom, gostaria de agradecer muito ao pessoal do Congresso pelo convite, a disponibilidade de nos convidar e também a própria organização, aos nossos setores aqui, ao nosso grupo que atua na clínica e está em constante mudança também, né? O meu e-mail aqui para qualquer contato, se tiver interesse em discutir melhor, material que a gente também tem, e obrigado. Agradeço, professor Marcos. Obrigado a todos. Uma apresentação uma prática baseada em evidência. E o melhor, trazendo a experiência do conhecimento com a prática dos alunos na clínica. E isso é muito legal. Fazendo com que tenha tanto inovação e trazendo também o conhecimento para os alunos que futuramente eles vão trabalhar com exercício físico, né? PIT-BP, a prescrição de exercício. A gente passa a usar as recomendações
para trabalhar a especificidade, né? Quer dizer, a prescrição ela só é prescrição quando ela é específica, e recomendação é populacional. Muito legal. Parabéns, professor. Obrigado. Vamos dar sequência, então, à última apresentação, professora Lília. Vou apresentar o mini currículo da professora Lília. Professora Lília Cristina Gomes do Nascimento, ela é da Universidade de Franca, Unifran. O tema da apresentação dela será qualidade de vida de distintos grupos populacionais frente à pandemia do Covid-19. A professora Lília, ela é bacharel em fisioterapia pela UFTM e ela é mestre em educação física pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Ela é doutora em promoção da saúde pela Unifran e bolsista CAPES de doutorado, sanduíche no exterior, na Universidade Politécnica de Madrid. Ela tem estágio pós-doutoral em promoção da saúde pela Unifran, com bolsa da CAPES, e é pesquisadora do programa do mestrado e doutorado em promoção da saúde e docente do curso de fisioterapia da Universidade de Franca, na Unifran. Professora Lilian, você pode ficar à vontade da apresentação. Uma boa tarde a todos, muito obrigada. É um peso falar depois de trabalhos tão grandiosos como os desenvolvidos pelos colegas. Próxima vez eu quero ficar em primeiro. Olha, parabenizar os colegas e falar assim que anotei os contatos aqui, porque creio que grandes parceiros poderão ser formados. Eu vou tentar projetar. Vamos ver como que sai. Vai lá, professora, vai dar certo. Vai dar certo. Vamos ficar na torcida aqui. Porque tá todo mundo com problema hoje. Passamos o tempo todo fazendo isso, né, gente? E aí chega na hora que é para funcionar. Aí, foi certinho. Apareceu? Apareceu, tá certinho, professora. Tá bom, então. Obrigada a todos. Bom, eu vou conversar com vocês a respeito da qualidade de vida, né, de distintos grupos populacionais no pós-Covid. Para falar de qualidade de vida, os colegas já abordaram a temática básica anteriormente, mas sempre lembrando que existem alunos de graduação e alguns colegas que estão participando que não têm conhecimento do tema, eu trago a definição. Essa é uma das definições mais utilizadas sobre qualidade de vida. Entretanto, eu ressalto que esse ainda é um campo novo, um campo em que está desenvolvendo e crescendo, então essa não é uma definição fechada, ela ainda está em construção. A qualidade de vida é a percepção do indivíduo de sua posição na vida. E aí ela leva em consideração o contexto cultural e os sistemas de valores em que ele vive, e assim a relação com seus objetivos, expectativas, padrões, preocupações. Ou seja, a qualidade de vida, ela é um termo amplo que por si só é de difícil definir. Abordar a qualidade de vida por ser uma área que ainda está num processo de sedimentação é, por si só, um campo a discutir. Bom, antes da gente falar da qualidade de vida dos colegas, eu vou pedir para vocês pensarem sobre o que seria para você uma qualidade de vida ideal. Já pararam para pensar? Lembrando que quando eu falo qualidade de vida, eu vejo que cada vez mais esse termo vem sendo utilizado coloquialmente. Ele está na boca da população, eu tenho qualidade de vida, só que aí eu ressalto que a definição ela inclui 6 domínios principais, que quando eu falo qualidade de vida, eu estou me referindo primordialmente à saúde física, a um estado psicológico,
aos seus níveis de independência para realizar as atividades de vida diária, ao relacionamento social, ao meio ambiente e também a um padrão espiritual. E aí isso me chama a atenção, eu não trouxe a figura para não fazer o marketing, mas quando uma fábrica de tênis fala que a compra do tênis por si só vai te ajudar a melhorar a sua qualidade de vida. Lembrando que ela pode conseguir melhorar num aspecto físico, mas para saber todos os outros, se melhora a independência, o psicológico, relacionamento social, o ambiente e até o padrão espiritual, há necessidade de fazer-se uma pesquisa mais fundamentada para podermos fazer essa atuação e essa afirmação. Antes de pensarmos sobre a qualidade de vida após a pandemia, é necessário que a gente converse um pouco a respeito da qualidade de vida durante a pandemia. Porque é importante a gente sempre fazer comparativos, como era, como está e para onde poderemos ir. A qualidade de vida apresenta uma íntima relação com o estilo de vida da população, sendo que, nesse ponto, a pandemia contribuiu para uma piora desses hábitos. Com a pandemia, os estudos mostraram que houve uma diminuição brusca dos níveis de atividade física de distintas populações. Como os colegas já falaram previamente, também houve um aumento no número, de uso de telas, de dispositivos, como celulares, computadores. As pessoas passaram -se a tornar permanecer mais tempo sentadas. E aí, eu ressalto até mesmo aqui na minha apresentação, que anteriormente, se eu estivesse fazendo uma apresentação de uma forma que não fosse virtual, mas presencial, eu estaria em pé e andando de um lado para o outro. Então, o uso de telas por si só, ele também propicia um menor nível de atividade física. Aumentou-se muito o consumo, como a professora já comentou previamente, de pães e farináceos como um todo, e o consumo de fast foods. Aumentou-se a ingesta de bebidas alcoólicas, o aumento de fumo, do uso tanto de novos usuários, como o aumento de uso de número de cigarros dia por quem já utilizava antes da pandemia. E aumentou-se o isolamento. Então, eu ressalto que a pandemia, durante ela, houve uma piora da qualidade de vida, e essa piora, muitas vezes, quando eu falo nesse sentido, as pessoas remetem aos pacientes, as pessoas que foram acometidas pela pandemia, pelo vírus. Só que ela não se limitou a isso, ela atingiu a população como um todo. Claro que eu destaco que os grupos de risco, que eram as pessoas acima de 60 anos, quem tinha alguma doença crônica ou era imunossuprimido, tiveram sim um agravamento, mas eles estavam mais suscetíveis, claro, enfrentar a pandemia e o isolamento, ele acarretou tanto para essa população de grupo de risco, quanto para quem teve, quem foi contaminado, pelo vírus, mas ela trouxe consigo um aumento de sentimentos como o estresse, o medo, a angústia, a solidão, e causaram um prejuízo psicossocial e espiritual. Assim, eu afirmo que a pandemia, ela diminuiu a qualidade de vida em seus amplos domínios analisados. Eu trago a seguir para vocês 2 exemplos de pesquisa. Nós analisamos o sofrimento psicológico e a qualidade de vida de idosos em tratamento hemodialítico. Bom,
A qualidade de vida das pessoas, elas foram avaliadas por meio de o questionário RUCOL e o RUCOL Old, por ser idosos, e o RUCOL Brief. O trabalho foi aprovado pelo CEP. Eu vou falar previamente como que foi. Nós convidamos os idosos que faziam hemodiálise num centro aqui no nosso município. Essa pesquisa ela já estava idealizada antes, e o nosso intuito era preconizar como retorno para eles a prática de exercício físico e de musculação até, durante o tratamento de hemodiálise dos pacientes. Com a pandemia, a gente aguardou e depois a gente iniciou a coleta. E aí a gente conseguiu 99 participantes com uma faixa etária de 60 a 90 anos e uma média de 72 anos. Haviam idosos de ambos os sexos, foi similar, 51% eram do sexo masculino. E a gente observou que o domínio físico dos idosos, eles estavam comprometidos, principalmente, e observamos que as relações sociais eram próximo domínio com menor score. Sobre esses achados, os domínios físicos, principalmente porque ele engloba aspectos no RUCOL-OD, de ingesta de medicação e também de análise de dor, a gente já esperava. Dando andamento na pesquisa, a gente avaliou os níveis de estresse e sofrimento dos pacientes. E verificamos que a maioria deles apresentavam sinais, por meio de um questionário aplicado, e indícios de depressão e ansiedade. E esse trabalho, ele nos remeteu a mudar um pouco a prática, que seria o desenvolver após a coleta de dados, e nós encaminhamos os pacientes detectados para um tratamento psicológico. E aí a gente começou a refletir que, às vezes, um paciente crônico, ele estava, principalmente sendo idoso, duplamente numa situação de vulnerabilidade. E aí a gente focou a nossa intervenção valorizando, né, a intervenção que era fomentar a totalidade da necessidade daquele público. Elaboramos uma cartilha que foi entregue a eles e a todos os integrantes, os participantes da pesquisa, em que foi detectado uma necessidade psicológica, a gente encaminhou para o serviço e para o setor de psicologia de forma gratuita. Nesse primeiro momento, e agora, no próximo ano, nós daremos andamento, que será a parte de treinamento físico resistido para os pacientes. Uma outra vertente que nós abordamos entre os grupos de vulnerabilidade, que pode ser considerado, foram os profissionais da saúde. Houve um relato, né, de muitos pacientes, segundo a literatura e também encontrado em nossa pesquisa, de profissionais com sintomas de ansiedade, depressão, perda da qualidade do sono, aumento do uso de drogas, sintomas psicossomáticos, o medo de se infectarem, de transmitirem, né, a infecção a um membro familiar. Muitos colegas tiveram que cuidar, né, de colegas de trabalhos que ficaram gravemente doentes e até às vezes morreram por Covid. Houve um estresse em detrimento da escassez de equipamentos de proteção individual, dos EPIs, a escassez em uma certa época de ventiladores e equipamentos médicos que eram cruciais para o atendimento. E tudo isso fez com que profissionais da saúde perdessem a sua saúde durante a pandemia.
lidar com pacientes com emoções negativas não é algo fácil. Entretanto, os profissionais da saúde, nesse momento de pandemia, eles chegaram a um quadro de exaustão. E por que eu trago isso? Eu trouxe essas informações da literatura e agora eu apresento uma pesquisa que a gente desenvolveu nessa fase, que foi da mestranda Laura, onde ela verificou a síndrome de burnout e a qualidade de vida de enfermeiros que atendiam na atenção básica. Não chegamos a avaliar os enfermeiros a nível hospitalar que atendiam os pacientes mais graves. Foi de um município do interior de Minas Gerais, então quando vocês veem 26 participantes, foram convidados todos os enfermeiros do município, predominantemente do sexo feminino, e a gente encontrou em todos os participantes que eles apresentavam pelo menos um sinal de síndrome de burnout. E aí, ou seja, não havia nenhum participante em que ele encontrava-se fora da zona de risco, fora da zona de necessidade, de atenção. Os profissionais da saúde, eles precisam de atendimento em saúde. E ao avaliar a qualidade de vida, novamente a gente encontrou que os domínios com menor score, o que significa que quanto menor o score, menor a qualidade de vida, apresentavam-se como psicológico e como meio ambiente. E resumindo, em relação à qualidade de vida, a pandemia, ela potencializou os problemas que a gente encontrava. Ela agravou problemas de saúde mental, colapsou estruturas de saúde, aumentou os níveis de violência, perdas de vida, teve efeitos brutais na educação, principalmente na educação básica. Isso tudo gera que, durante a pandemia, acarretou uma diminuição da qualidade de vida da maioria da população, em seus amplos domínios. Em todos os artigos que eu li até o momento, eu não consegui encontrar nenhum em que mostrava que a pandemia trouxe aumento da qualidade de vida de um grupo populacional. Bom, então a gente precisa saber que, durante a pandemia, houve-se uma piora da qualidade de vida. Só que relembrar que anteriormente não significava que estavam um patamar ideal. E eu trago que nós teremos grandes desafios e perspectivas, né, no mundo após a pandemia no Brasil. E quando eu me refiro de volta à vida normal, será que realmente, anteriormente, havia um bem-estar físico, mental, social, laboral e espiritual em relação à qualidade de vida da população? Eu fiz uma fala brevemente, porque os nossos desafios agora são extensivos. A pandemia mostrou-se em diversos trabalhos desenvolvidos em todo o mundo como um agravante da questão de saúde mental. Ficou-se cada vez mais evidente que a saúde mental e a qualidade de vida veio ganhando espaço, né? É uma temática que passou-se a ser cada vez mais discutida por pesquisadores, até mesmo políticos nos últimos anos, dada a complexidade dos desafios que a gente vai ter a partir desse momento. Então, eu encerro minha fala focando que nós temos um árduo trabalho pela frente. Meu grupo, ele está novamente em coleta de dados, com novos projetos, avaliando a qualidade de vida da população, para a gente ver como que está após a pandemia.
Claro que nós ainda estamos com Covid circulando, mas nós já estamos num momento de contágio bem menor. Já tiramos as máscaras na maioria dos ambientes. Aqui no estado de São Paulo, a gente faz uso unicamente em ambientes de saúde. Bom, nós educadores, profissionais da área da saúde, né, somos desafiados a criar protocolos, projetos e programas de promoção da saúde e sempre dando, a partir desse momento, também uma ênfase na saúde mental e da qualidade de vida para a população, em especial as tidas como grupos vulneráveis e os profissionais da área da saúde que atuaram tão arduamente durante a pandemia. Eu deixo para vocês o meu e-mail e o nome do Instagram do meu laboratório de pesquisa, do meu grupo, né? O nosso grupo é o Laboratório de Estratégia Interdisciplinar em Gerontologia, onde desenvolvemos trabalhos em relação ao envelhecimento da população, em relação à saúde do trabalhador, principalmente de trabalhadores que lidam no seu dia a dia com pessoas idosas ou que lidam com a saúde. E também o Instagram da Promoção de Saúde da Unifran, onde vocês podem acompanhar diversos eventos que a gente organiza e que a gente participa, assim como o de hoje. Muito obrigada. Tentei ser breve e deixar realmente uma reflexão a todos. Como estará a qualidade de vida da população nesse momento? Professora Lília, muito obrigado pela apresentação. A sua apresentação, então, realmente fechando, né? Trazendo esse desfecho final da pandemia, nos contando exatamente em qual pé estamos. A pandemia não acabou, a gente acaba convivendo com ela, a gente tem casos, consequências ainda acontecendo dia a dia, né? Então, a gente ainda vai observar um desenrolar maior dessas consequências. Eu vou fazer uma pergunta geral, aí quem se sentir à vontade pode responder, certo? Eu gostaria de saber de vocês qual, para o grupo, né, de trabalho, de pesquisa, qual foi o maior desafio, ou antes da pandemia, ou durante, ou está sendo agora? Qual que é o maior desafio? Eu já abro para as respostas. Eu só lembro a todos que o questionário foi enviado aqui no chat, ok? As nossas apresentações, elas estão sendo gravadas, elas são disponibilizadas no YouTube, tá? Então, após essa apresentação, ela vai ser disponibilizada no YouTube. Quem tiver interesse pode compartilhar ou até mesmo revisitar as apresentações. Eu lembro hoje à noite, temos às 19 horas e às 21 horas as salas científicas de apresentação de trabalhos. E amanhã, no encerramento do nosso evento, no terceiro dia, às 14 horas, nós temos o primeiro encontro de egressos dos programas de promoção da saúde, né, dos programas que têm o mestrado e doutorado de promoção da saúde. Às 16 horas, nós temos a fala do Eduardo Winter, da CAPES, e finalizando amanhã às 18 horas, o professor do Instituto de Estudos Superiores da FAF de Portugal, o Henrique Vasques Justo, okay? Para finalizar o nosso evento. Então, vamos começar aqui. Podem se sentir à vontade, quem tiver interesse. Qual foi o maior desafio enfrentado pelo grupo, em pesquisa, ou trabalho, ou em prática, nessa pandemia? Eu vou iniciar, já que eu fui a primeira a falar, né? Espero que agora não trave, eu nem sei se vocês conseguiram me escutar, porque travou tanto. Conseguiu sim, professor. Eu acho que quando a gente fala nos desafios, lá na clínica a gente começou o projeto de reabilitação pós-Covid em abril ali, quase nem tinha paciente e a gente já começou. Mas eu acho que foi no pico da pandemia mesmo, quando não tinha oxigênio e a gente começou a receber muitos pacientes extremamente graves, dependentes de oxigênio,
que precisavam fazer o desmame para que houvesse essa alta hospitalar, porque estava tudo sobrecarregado. Então, eu acho que ali talvez foi o momento do processo de reabilitação mais difícil, mas também o mais desafiador, né? Então, a gente tinha um número enorme de pacientes dependentes de oxigênio no processo de reabilitação, que eram pacientes pós-alta, e até uma tendência muito grande de pacientes que não internaram, mas precisaram de oxigênio domiciliar. Talvez esse foi o momento mais complicado ali, do ponto de vista da reabilitação. Obrigado, professora Cristiane. Situação complicada realmente em falta de oxigênio, em que o paciente literalmente ele fica dependente da qualidade do oxigênio que está recebendo, e se não tiver, acaba tendo um desgaste gigantesco, né? A gente pode conseguir aqui, seguir com a Silvia, né? Silvia levantou a mão. Nossa, ficou ouvindo ela falar mesmo da fisioterapia, assim, a gente como usuários, né, do sistema do serviço de saúde todo, assim, era muito triste de perceber e ver isso. Mas a nossa pesquisa em si não tinha essa abordagem, né, então eu e a Jenny que estávamos aqui pensando, um pouco a gente comentou na própria apresentação, mas assim, foi muito difícil nós pensarmos como fazer aquela nossa pesquisa naquele momento de pandemia, né? Durante a pandemia, isso foi, assim, muito complicado, e nós tivemos que nos reorganizar, e, em parte, nós conseguimos. Mas, assim, a gente estava falando, a volta eu acho que ainda foi o pior momento, porque os nossos bolsistas não eram treinados, eram bolsistas novos, os nossos reagentes estavam vencidos, os equipamentos precisavam manutenção, a verba não tinha vindo. Então, nós começamos também só em abril, né? E muito devagar, assim, porque tudo precisava estar funcionando bem para não trazer pessoas para uma situação que não funcionasse 100%, né? E a gente também estava falando sobre a saúde mental, né? O quanto as pessoas ainda estão comprometidas, assim, elas vêm e a gente percebe que elas não estão bem. Até para preencher os nossos questionários, a gente percebe os equívocos de memória, assim, que eles têm, eles não conseguem lembrar, né? Várias perguntas que se faz, que parece que agora se tornou mais difícil, assim. Então, para nós, eu acho que isso foi o mais difícil, assim, essa retomada, assim. Bem complicado. Pós-pandemia, com a retomada, você já estava acostumado com uma certa rotina de 2 anos, né? E agora voltando. A gente vê isso em várias situações, mental, social, os próprios alunos tendo que reaprender a estudar, as crianças reaprender a realizar a marcha. Então, a gente tem um retrocesso em vários aspectos na sociedade, né? Muito triste. Professor Marcos? Olha, Luiz e grupo, são tantas dificuldades, né, que tá certo que você está querendo que a gente eleja a maior, acho que a Cristiane já falou na área dela uma coisa importantíssima, né? Mas para nós aqui na clínica foi o uso de máscara durante exercício. Veja só, a pessoa com uma máscara, já a função dela é impedir a entrada, né, embora não dificulte, não seja impossível respirar com ela, mas você fazendo exercício, uma frequência cardíaca de 20% do seu máximo, ou seja, se aumentar de 80 para 100, 110, já você está respirando ali uma quantidade de CO2 inalando muito grande. Então foi difícil, porque a pessoa precisava fazer exercício, né? E a nossa condição, a gente tem que induzir uma carga, tem que induzir uma sobrecarga, senão a pessoa não vai melhorar, né? Os exercícios nossos, eles têm uma sobrecarga. Então, o uso de máscara foi complicado. Outra questão que complicou bastante a desinformação, notícias falsas, as pessoas chegavam aqui, não acredito nisso, sem máscara, não, você tem que usar, é a regra, nós temos que seguir isso. Então, essas duas condições na pandemia para nós foi bastante complicado. Desinformação e ter que usar máscara. A gente tinha que usar, tudo bem?
E após isso, ou logo após isso, é a questão da saúde mental, né? Então, nós estamos com pessoas aí que ainda não recuperaram, estamos com os alunos, isso a gente já até discutiu, né, Luiz, em reunião, uma dificuldade muito grande de integrar de novo os alunos que não estão conseguindo voltar adequadamente, vamos ter que mudar toda a nossa parte pedagógica de ensino, tentar mudar, né? Porque a pandemia parece que foi um corte na linha do tempo de ensino, aprendizagem, assim, incrível. Mas é o que eu teria para abordar sobre essa questão de dificuldade, mas eu sei que isso é só um resumo, né? Com certeza, professor. O impacto na condução do exercício físico, né? E também no ensino. Então, você vê que realmente você tem... Quais são as futuras sequelas? A gente tem que continuar pesquisando sobre isso, né? Para que a gente possa ter uma melhor qualidade de vida futuramente, né? E a professora Lívia? Bom, eu acho que o trabalho mais difícil para a gente foi esse com os pacientes idosos em hemodiálise, porque eles eram duplamente vulneráveis. Já tinha sido bastante difícil conseguir acesso a esse público, que era de uma clínica, que é a maior clínica aqui da região, que a gente tinha 300 pacientes, dos quais 100 eram idosos. E na semana da gente começar, 2 semanas antes da gente iniciar, fechou tudo. Foi quando teve o lockdown no município. E a gente fala assim de pensa, mas também o que acontece? A gente tem um bolsista, a gente tem um aluno que paga, e a gente tem o tempo, a gente tem a avaliação da CAPES, e a gente tem o paciente. E tem o risco do paciente. Então, aí a gente teve que fazer um treinamento, e nessa época eu era grupo de risco, eu não podia, a instituição não autorizava eu estar presente em local nenhum. Eu estava gestante na época, então eu tinha que capacitar os alunos online para eles poderem ir num grupo que também era de risco. Então, assim, para mim, é essa fase de coleta de dados, e aí a gente pega os dados, chega lá e analisa e vê que a nossa maior demanda, que a gente já tinha feito um piloto e já esperava-se que necessidade física deles frente ao controle da dor, a gente já estava estudando neurociência da dor, que era uma demanda que aquele paciente tem, uso de medicamento, a prática de exercício físico passa a não ser mais a prioridade dele. E aí o nosso artigo vem dizer o que toda a literatura anterior não disse, que o principal domínio que precisava naquele momento era o domínio mental. Então, assim, a gente conseguiu ir se adaptando, mas foram várias surpresas e parecia que cada dia a gente tinha que se reinventar para algo novo. Sim. E aí a gente, hoje em dia, o Meet travou, eu falei, olha, a internet, tentei 2 vezes, coloquei o cabo, não funcionou, entrei no carro, falei assim, 8 minutos eu estou em casa, com trânsito 12. Liguei o computador de dentro do carro já super tranquilo, mas na época a gente não sabia nem o que era videoconferência, videochamada. E fazer treinamento e capacitação em aluno de graduação, de mestrado, de doutorado, grávida ainda por cima, não podia ir presencial na coleta. Tanto é que eu só fui conhecer o local de novo, e aí começou a ter perda de paciente. Aí era aquele dia, porque a gente precisava dar um apoio de saúde mental para os alunos que estavam no projeto. A coleta foi desenvolvida em 4 alunos, 1 mestrando e 3 de iniciação científica, porque eles iam lá todos os dias, porque eu trouxe só os dados dos idosos, mas nós avaliamos os 300 participantes, e cada dia chegava, olha, fulano foi a óbito, nossa, sabe aquele que você... por que fulano não veio hoje? Tá com Covid.
E foi bastante complexo até a saúde mental de todo mundo, da orientadora, dos alunos, dos pacientes, da equipe que estava recebendo pessoas de fora, e aquela conscientização com os alunos. Não vá para a festa. Você lembra que a gente está preconizando a saúde dos pacientes, você vai entrar em contato. Se tiver sintoma, não vai, é um grupo vulnerável duplamente. Então, foi uma série, não tem como eu te eleger unicamente um processo, porque foi uma série de dificuldades. Eu concordo. Obrigado, professora. Ponto de vista, um assunto extremamente complexo. E o assunto da mesa, a gente está com o Congresso Brasileiro Interdisciplinar, a gente conseguiu trazer as falas da área de fisioterapia, educação física, nutrição, a gente conseguiu fechar pensando no antes, durante e após, em sequelas, em como capacitar, o que pensar em novas estratégias e principalmente com a prática baseada em evidência. Eu quero agradecer a todos que estiveram presentes. As palestras foram extremamente interessantes. Vou trazer a fala aqui do comentário da professora Jane. Muito boas apresentações. E lembrar que ela vai estar gravada para posterior verificação. Os certificados eles vão sair após o evento. Eu agradeço imensamente a presença de todos e vou finalizar a mesa por aqui. Obrigado, professores. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom dia para todos. Bom dia para todos. Boa semana. Tchau, gente. Tchau, tchau.